Eu gosto mesmo, é de samba, é de churrasco, coisa da favela. Lugar de gente humilde onde a vida é mais bela. Quase tudo é motivo pra comemorar. Quem disse que Belo Horizontino não tem samba no pé? Um bom sambinha de roda encanta em muitos cantos da capital. E o estilo, que é um tesouro nacional, tem espaço também entre os jovens. Seja de raiz gafieira ou da nova geração de sambistas, o ritmo encontra refúgio em vários lugares da cidade. E o Geração tá no ar hoje com um bate-papo sincopado com um dos instrumentistas mais competentes da nova geração de músicos de Minas Gerais. O cavaquinista e também compositor Warley Henrique, que tem 3 álbuns gravados e vários prêmios pelo seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui no Geração e participam com a gente uma galera de adolescentes do Núcleo Vida, que também gosta de música e tem uma quedinha pelo samba. E para começar, vamos conhecer mais sobre o nosso convidado. Maravilha! Warley, muito obrigada pela presença. Como é que começou essa paixão pelo cavaco? Cara, então, eu sempre gostei de música desde menino, né? Mas eu ganhei o cavaquinho mesmo com 15 anos de idade, quando eu fui montar um grupo de pagode com a rapaziada lá da Concórdia, os amigos meus, e pagode estava na moda, anos 90 ali, no final dos anos 90, e a gente reunia e falamos, vamos montar um grupo de pagode também, porque era sucesso, né? Então, televisão, dinheiro, mulher, aquela coisa toda. Aí a gente conversou para montar um grupo de pagode. Cada um falou um instrumento, eu falei o cavaquinho. E eu não sei o porquê, assim, que eu falei o cavaquinho, não tem essa resposta, não, que tanta gente me pergunta. Mas aí eu falei o cavaquinho, aí falei com a minha avó, que essa coisa de família, que a avó fica mais com os filhos, né? Que os pais vão trabalhar e tal. E aí falei com minha avó, e minha avó achou legal a ideia e conversou com meus pais lá, e aí me deram o cavaquinho quando eu tinha 15 anos de idade. E aí eu comecei a tocar, mas antes de eu ganhar meu primeiro cavaquinho, acho que eu nunca falei isso em uma entrevista, não. Eu tinha um amigo meu na escola, o Paulo Mendes Campos, o Jonas, o pai dele era músico e tinha um cavaquinho na casa dele. E eu ficava lá olhando o pai dele tocar e brincava com o cavaquinho já também. E já ia, enfim... Mas você nunca tinha tido uma aula de cavaquinho? Nunca tive aula de cavaquinho. E aí a primeira vez que você ganhou esse presente da sua avó, você já começou a dedilhar e autodidata mesmo? Sou autodidata. Tinha um vizinho meu, morava um vizinho de cima, que ele chamava Zé do Cavaco. E o Zé tocava cavaquinho, um carioca. E aí o Zé dava aula. E eu falei com ele, Zé, eu ganhei um cavaquinho, você podia me dar aula. Eu falei com ele, você podia me dar aula. Ele falou, eu vou dar aula pro menino aqui hoje, vem cá pra você assistir a aula, pra você ver mais ou menos como é que funciona e tal. Aí eu fui lá, o Zé tava ensinando pra ele esses acordes aqui, Dó, Lá com sétima, Ré menor e Sol. Aí eu vi, aí na hora que eu vi aquilo ali, entendi, eu já corri lá pra casa, peguei o instrumento, fiquei lá, assim, horas, fazendo a mesma coisa. Aí na outra semana, assim, eu já tava tocando. Ah, meu Deus, assim tá muito fácil, parece que é muito fácil, mas o Júnior aqui tá fazendo aula de violão, é fácil assim, Júnior? Ah, pra mim eu tô tendo um pouco de dificuldade. Mas é pra você e pra todo mundo, é porque ele tá iluminado. Mas no caso eu queria ter uma pergunta. Pra alguém que tá começando a aprender um instrumento de corda, você acha que precisa ter uma coordenação motora ou é só ter a paixão mesmo em aprender? Ah, tem que ter tudo, né? Porque, na verdade, coordenação motora é pra tudo na vida, né? Você tem que ter e tal. Agora, o lance do instrumento... porque é físico, né? Uma coisa, por exemplo, se eu não tocar um dia, se eu ficar um dia sem pegar no instrumento, sem tocar, no dia seguinte eu sinto toda a diferença, porque é articulação, é músculo, então todo dia você tem que tocar um pouco, e principalmente importante é você fazer alongamento, né? Você alongar os músculos, que é igual você você vai pra academia, por exemplo. Você vai pra academia e você chega lá e já pega vai fazer um bíceps, alguma coisa, sacou? Você não pega direto no aparelho, você faz um alongamento primeiro, você trabalha o músculo, você relaxa o músculo primeiro para depois você fazer aquela atividade. O instrumento é a mesma coisa, entendeu? Agora, uma coisa importante também é saber assim, o que você está estudando e da forma que está estudando. Porque senão você pode estar estudando uma técnica errada, colocando o dedo no lugar errado e tal, e você fica viciado com aquilo e tal, e depois para tirar aquilo, aí é mais um trabalho. E no começo, todo mundo que começa a tocar, o que desanima na verdade,
é porque todo mundo quer tocar rápido, né? E aí você quer fazer um acorde e tal, já quer pegar uma música e tocar. E tem que ter essa, nesse começo, assim, porque eu dou aula, dou algumas oficinas também, e nesse começo, todo instrumento precisa de uma dedicação maior e um pouquinho de paciência, assim, a mais, que nesse começo é mais difícil, assim mesmo. O começo é sempre mais difícil no começo, mas quando você começa a tocar e vai saindo o som e começa... Você vai se ouvindo e vai vendo que a coisa está funcionando, aí é uma maravilha, aí você fica empolgado. Agora, ele está fazendo aula de violão e a gente está aqui com o cavaco. Qual que é a diferença desses instrumentos de corda? Ah, muitas, né? Vou começar pelo próprio instrumento. O cavaquinho é um instrumento, violão, você tem violão de aço também, mas tem violão de corda de nylon. O cavaquinho é aço. E cavaquinho usa palheta, violão você pode usar palheta no instrumento de aço também, mas geralmente nylon você toca dedilhando, né? E afinação. A afinação é diferente, a escala é diferente, o tamanho do instrumento é diferente. É muito mais fácil você tirar som do violão do que tirar som do cavaquinho. Agora, o cavaquinho vem de Portugal, né? Sim. O cavaquinho, na verdade, o cavaquinho vem de origem de Portugal, mas o cavaquinho brasileiro é brasileiro, ele foi feito aqui. Esse estilo de tocar, afinação, as cordas de aço, entendeu? É igual a capoeira, né? Tem aquela discussão, capoeira veio da África ou ela é brasileira, entendeu? Começou com os africanos, mas começou aqui no Brasil, foi desenvolvido aqui. E o cavaquinho é a mesma história, os madeirenses que vieram com a corte para o Brasil, eles trouxeram dentre várias coisas, os instrumentos também, né? Então eles fizeram aqui o cavaquinho, só que foi logo adaptado para o país, entendeu? Logo colocaram corda de aço e tal. E a gente tem o cavaco, às vezes acompanhando a harmonia, e quando ele vira o protagonista, assim, com o chorinho, é o brasileirinho que traz esse solo de cavaco? O Valdir Azevedo foi o grande responsável por colocar o cavaquinho em evidência, vamos colocar assim. Mas antes do Valdir Azevedo já tinha solistas de cavaquinho já. Né? Inclusive o cavaquinho de 5 cordas, que é esse que eu estou segurando aqui, com o Márcio Álvares, por exemplo. Ele já tocava esse cavaquinho de 5 cordas, já fazia composições, entendeu? Mas o Valdir Azevedo que colocou o cavaquinho, né? Quando ele gravou. Gravou Delicado. Então, assim, ele fez muito sucesso, né? Nessa época ele gravou um compacto e aí estourou, né? Aí o cavaquinho, de fato, ganhou essa evidência enquanto instrumento solístico. Assim. E ele, numa roda de samba, ele é acompanhado por quais outros instrumentos? Depende, né? Antigamente, lá na Concórdia mesmo, onde eu sou nascido e criado, na época que eu ia no pagode, antigamente era pagode, né? E era comum você ir numa roda de pagode e você ouvia samba. Aí depois dos anos 90 que virou essa confusão aí de samba, pagode, não sei o quê. Mas era cavaquinho, né? O cavaquinho na roda. E aí o cavaquinho pandeiro, era repique de mão na época, tinha muito repique de mão, o tantã, e nem surdo, tinha o tantã de marcação e o tantã de corte, né? Então eram esses instrumentos assim, nem tinha violão, sacou? Então quando era acústico tinha um banjo. O banjo fala mais alto e tal, o instrumento acústico geralmente tinha um banjo. Você toca outros instrumentos ou só o cavaquinho? Toco outros instrumentos, mas o meu instrumento é porque músico, eu vou falar assim, você toca, porque tocar pra gente é diferente, entendeu? O que eu toco é cavaquinho mesmo, mas tô em casa, toco violão, já gravei bandolim também, alguma coisa de percussão e tal, toco outros instrumentos, mas meu instrumento mesmo é o cavaco. Assim que a gente soube que era você, um diferencial que foi que você tocou com a grande dama do samba. Gostaria de saber como foi essa experiência. Mas essa aí eu vou fazer o seguinte, ele vai responder no próximo bloco, sabe por quê? Que nós vamos falar no próximo bloco dos 3 CDs que ele lançou. E aí, até lá, no próximo bloco, eu quero que você toque mais uma de algum dos seus CDs. Dos meus CDs? De alguma aí, pra gente encerrar o bloco. Tem uma música que eu gravei no meu primeiro CD, que ainda o meu primeiro CD com um cavaquinho de 4 cordas. A música chama Choro. Vou tocar um pedacinho pra vocês aqui.